pedir que Deus fale ao nosso coração através do seu servo. Maravilhoso Deus e Pai, é no nome de Jesus que nós estamos na Tua presença. Queremos Te louvar por este culto, por esta reunião abençoada, onde já sentimos a Tua graça, a Tua presença em nossa vida. Senhor, agora pedimos a Tua bênção em favor do Teu servo, alcançando a graça, a revelação, a sabedoria da Tua palavra. Fala aos nossos corações, Senhor. Precisamos edificar nossa alma, alimentar a nossa alma com a Tua palavra, Senhor, para permanecermos firmes, fortes neste caminho. Pai, nesta noite Tu pode salvar, Tu pode curar, pode batizar com o Espírito Santo, Tu pode fazer obras grandes e maravilhosas. O Teu nome há de ser glorificado. Peço a Tua bênção em favor do pastor Leandro. É a minha oração no nome de Jesus. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Queridos irmãos, abram vossas Bíblias na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4 e o verso 6. Vamos ler novamente apenas o versículo 6. O irmão Alberi já fez leitura do texto que queremos fazer menção nesta noite, para que nós possamos ser edificados pela palavra do Senhor. Louvo a Deus pela vida da igreja, dos obreiros que estão na nossa retaguarda, pastor Rafael que nos visita, evangelista Leandro, missionário em Las Varijas, que Deus os abençoe grandemente. Os irmãos encontraram? O texto diz assim: expondo estas coisas aos irmãos, você será um bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido. Amém? A igreja pode tomar os vossos assentos. Nós queremos falar nesta ocasião, nesta noite, sobre a doutrina bíblica que nós, como pastores e obreiros, temos a responsabilidade de alimentar a igreja, de falar à igreja através da palavra de Deus, usando as doutrinas bíblicas. Amém? Queridos irmãos, estudando esta palavra e alguns outros versículos que falam sobre doutrina, nós encontramos em Deuteronômio, capítulo 32, e o verso 2, a primeira vez que esta palavra é mencionada na Bíblia Sagrada. E escreve assim Moisés: gotege a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a erva. Quando estudamos esta palavra, nós entendemos que a doutrina, ela deve cair sobre nós. E eu creio que o que mais a ovelha gosta é quando ela encontra uma relva e que ela está com este orvalho, é mais gostoso. E eu creio que nós, para nos alimentarmos da palavra de Deus, esta palavra não deve ser apenas a relva, a erva, mas precisa desse orvalho. A palavra de Deus como doutrina para nossas vidas, porque ela faz toda a diferença na vida daquele que serve a Deus. O dicionário Aurélio diz que doutrina é um conjunto de princípios que servem de base a um sistema. Esse sistema pode ser religioso, político, uma instituição. Toda a instituição tem as suas doutrinas, as suas regras, e é por ali que as pessoas devem ser orientadas e se orientarem. E o dicionário teológico nos diz que é
a exposição sistemática e lógica das verdades extraídas da Bíblia, visando o aperfeiçoamento espiritual do crente, do cristão. Então, quando expomos a palavra de Deus sistematicamente, com as várias doutrinas que nós conhecemos, citando algumas, a doutrina da salvação, a doutrina da angelologia, do Espírito, de Deus, de Jesus Cristo e tantas outras, nós aprendemos e vamos nos alimentando com uma relva muito mais gostosa para a nossa vida. Qual é o propósito, irmãos, da doutrina? Em primeiro lugar, ela é o antídoto contra o pecado. Quando nós somos ministrados pela palavra de Deus e as doutrinas bíblicas estão no nosso coração, nós nos afastamos do pecado, porque as doutrinas vão dizer para nós que certas coisas não convêm, são errados, e nós vamos nos afastar destas coisas que são pecado. Então, nós lendo em 1 Timóteo capítulo 1 e o versículo 8, nós vamos ler o seguinte: sabemos que a lei é boa, se alguém se utiliza dela de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo. Pastor Leonardo é advogado e ele só é procurado por alguém quando esse alguém não viveu, não agiu conforme a lei. Então a lei precisa ser aplicada. Quando nós conhecemos a lei, nós não vamos sofrer os efeitos da lei, mas ela servirá para nos manter no caminho. Mas para os transgressores, rebeldes, para os ímpios e para tudo o que se opõe à sã doutrina. Todas as doutrinas, elas existem, precisam ser conhecidas pelo cristão, mas os cristãos não sofrem não são aplicadas sobre o cristão quando ele é justo. Mas aqueles que são transgressores e rebeldes e que são contrários à doutrina, à sã doutrina. Por isso nós precisamos de doutrina. Há poucos dias nós conversávamos com o irmão Diego, né? Estávamos lembrando que antigamente os cultos de ensino eram culto de doutrina, né? E eram aplicadas as doutrinas. Hoje é culto de ensino, mas o seu objetivo, a sua base deve ser a mesma. Nós precisamos sair deste lugar, depois de um culto de ensino, cheios da palavra de Deus. E muitas vezes, estar cheio desta palavra é porque fomos confrontados, é porque fomos agraciados, edificados, exortados. Mas é a doutrina que faz isso em nossas vidas e nos dá um norte, nos direciona e nos orienta. A doutrina, então, queridos, ela mostra o que é certo, e quem a conhece se afasta do pecado. Quando nós vemos uma quantidade de gado, de ovelhas, né, no pasto, e às vezes não tem uma cerca, tem apenas um fio, e esse fio é elétrico, ali passa energia. Então, quando o animal se encosta, ele toma um choque, e ele vai se manter longe daquele fio elétrico, para não tomar novamente um choque.
As doutrinas funcionam assim para nós. Nós precisamos conhecer aonde está e nos manter longe, mas saber que ali existe um limite. E esse limite é para que nós não caímos no pecado. Amém? As doutrinas bíblicas também têm propósito de nos firmar na fé. Efésios, capítulo 4, e o versículo 14. Está escrito assim: para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, para nós estarmos firmes, é quando nós estamos com os pés na rocha. Não podemos ser levados para lá e para cá. Às vezes nós conhecemos a palavra de Deus e alguém vem com uma nova interpretação, uma nova revelação, e damos ouvidos. E aí ficamos como criança, para lá e para cá. As crianças às vezes perguntam para o pai algo e o pai dá uma resposta dele: não, eu vou tirar as dúvidas com a mãe. A mãe sempre é mais sábia. E a mãe dá uma resposta diferente e ele fica sem saber o que fazer. Mas o cristão tem a palavra de Deus para se firmar, para não ficar de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. E veja bem, nesse texto aqui, Paulo não acusa o diabo pela artimanha das pessoas. Maldito o homem que confia no homem. Nós precisamos confiar na palavra de Deus. E pela astúcia com que induzem ao erro. Tem pessoas que parece que têm o prazer de induzir outros ao erro. E aí mostram muitas coisas. Conhecem a palavra de Deus de capa a capa, mas para induzir ao erro. O ateu conhece a Bíblia, mas não crê. Mas ele só estuda para que ele possa confrontar os cristãos, tentar desvirtuar, corromper os bons costumes. E então nós precisamos ter cuidados. Os ventos de doutrinas, os falsos ensinos, as diversas interpretações bíblicas, é uma das formas preferidas do diabo, porque ele usa muitas vezes as pregações para corromper. E estes pregadores, muitas vezes nós encontramos sobejos materiais na internet, que eles usam a Bíblia para deturpar o Evangelho, combater as doutrinas bíblicas. Mas nós cristãos, nós temos a palavra de Deus, sem necessidade alguma de procurar argumentos com pessoas que nós não conhecemos. Mas ouvir os homens de Deus. Efésios 4:11 diz: ele concedeu homens para a edificação do corpo de Cristo. Quando encontramos um pregador, um ensinador, um palestrante que não edifica, mas destrói, não é chamado por Deus. Tudo que nós falamos deve ser procurado na palavra de Deus para saber se é real, se é verdade. Se a minha interpretação da palavra de Deus condiz com o que o Deus da Bíblia fala. Nós não estamos aqui como donos da verdade. O único dono da verdade é o nosso Deus que nós servimos. Amém? As doutrinas também têm o propósito de proporcionar-nos comunhão com Deus. Veja em 1 João 9.
ou segundo João 9, todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Então, muitas vezes nós dizemos, eu tenho Deus na minha vida. Ouvimos de muitas pessoas, eu tenho comunhão com o Paizinho lá de cima, com o homem. Mas se eu não tenho doutrina, se eu não ando na doutrina, se eu vou além da doutrina, ou estou aquém da doutrina, a Bíblia é muito clara, não tem Deus. E a nossa salvação depende de termos Deus na nossa vida. Por isso, precisamos de doutrina. E o cuidado que nós devemos ter com as doutrinas. O texto que o presbítero Alberi leu, ele deixa muito claro, porque nós vemos que Paulo estava inspirado pelo Espírito Santo e escreveu a Timóteo. E tudo que ele escreveu serve para os nossos dias também. Se nós lermos a partir do versículo 1 do capítulo 4, nós vamos ver que o Espírito estava falando. Paulo inicia escrevendo, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. E o tempo foi passando e hoje nós vivemos dias semelhantes a esses que Paulo estava combatendo e alertando o seu filho na fé, o jovem Timóteo. Ele fala espíritos enganadores nesse texto e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada. Veja bem que as doutrinas bíblicas, elas existem, mas o diabo sempre faz uma cópia falsa e tenta incutir no meio da igreja e no coração dos crentes, para que nós não vivemos o que é correto, mas que nós venhamos viver aquilo que o diabo organiza e oferece para que nós aceitemos. E tudo que é falso, ele é parecido com o que é verdadeiro. Então, nós encontramos os ensinos de demônios pela hipocrisia. E é triste falar, mas eu já ouvi alguém dizer que o diabo ele infiltra pessoas no meio da igreja. E estas pessoas, elas vão tomando espaço, astutos, conseguem convencer as pessoas e podem até chegar a pregar para nós com doutrinas de demônios, hipócritas, que tem a sua mente cauterizada, consciência cauterizada, faz o que é errado, sabendo que é errado, que está trazendo problemas e muitas vezes levando pessoas para o inferno, mas a sua mente está totalmente cauterizada, ele não tem culpa de nada no seu próprio entendimento. Mas a igreja precisa da palavra de Deus para saber o que é certo e o que é errado. E há pouco tempo eu falei que nós precisamos do dom do discernimento, para que mesmo ouvindo o que está escrito na Bíblia, mas se a sua aplicação for diferente do que a Bíblia nos ensina, nós devemos rejeitar, porque não é a palavra de Deus original. Paulo incentiva então o seu filho Timóteo a agir ao contrário. Ele diz, com as palavras da fé e de boa doutrina que você tem seguido, rejeite
as fábulas profanas. Aquele que não gosta, não quer pregar doutrina bíblica, geralmente trazem fábulas profanas para o meio da igreja. Ontem eu estava assistindo um vídeo de uma pregadora que surgiu e ela falou em um podcast que as suas fábulas, as suas comparações, as suas parábolas eram melhores entendidas pelo seu público do que pregar a Bíblia. E multidões seguiam esta pessoa. Aonde chegamos de ouvir alguém dizer que as suas palavras, os seus argumentos estão acima da lei de Deus e aceitarmos? Em Gálatas, Paulo diz que se vier outro evangelho, se vier um anjo pregar outro evangelho, se ele mesmo vier com outro ensinamento que não seja o primeiro, seja anátema, não aceite. E nós, como obreiros, pastores, nós também corremos o mesmo risco e precisamos aceitar. O dia que não for mais pregado a palavra de Deus, como ela é nesse altar, não leve a mal, mas procure uma igreja que pregue a palavra de Deus. Não aceite qualquer coisa. Queridos, fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Inteira, toda. Não é em partes, não é metade. Tanto o que Paulo estava falando para Timóteo, como toda a palavra de Deus, é digna de inteira aceitação. Nós não podemos amar os evangelhos e ignorar o Apocalipse. Nós não podemos amar o Novo Testamento e ignorar o Antigo Testamento. Isto é a palavra de Deus. E é digna de total aceitação para todo cristão. Pois é para esse fim que trabalhamos e nos esforçamos, dizia Paulo a Timóteo. Nós, obreiros, fomos chamados para este fim, pregar a verdade em nossos púlpitos, excluindo tudo o que desagrada a Deus. Nós somos chamados para isso, para pregar a verdade. E por fim, Paulo diz ao seu filho Timóteo: seja um exemplo para os fiéis. E eu estava imaginando, ser exemplo para os ímpios, de certa forma, é fácil. Porque lá fora, hoje, para esta geração, ser crente não traz mais diferença para muitos. É mais um crente. Mas ser exemplo para os fiéis é quando a igreja olha para nós, obreiros, e procura exemplos para seguir. Exemplos da forma como falar, de se portar, de agir, em todas as coisas. E ele era um garoto. Timóteo era um garoto e tinham pessoas anciãs que precisavam olhar para Timóteo e encontrar exemplo de fidelidade. E ele conclui dizendo: na palavra, Timóteo seguia fielmente o que Paulo lhe ensinou e as cartas que recebeu. E ele precisava ser fiel a tudo que ele ouvia. Ele não tinha a Bíblia completa. Mas, nas cartas de Paulo, ele precisava ler e lembrar daquilo que havia aprendido com Paulo. E quantas vezes nós esquecemos das mensagens que ouvimos no passado? Os pastores, os pregadores antigos, que eram sinceros na aplicação
das doutrinas bíblicas da palavra de Deus. Precisamos relembrar destas coisas. E depois ele diz: cuide de você mesmo, versículo 16, e da doutrina. Paulo colocou no mesmo patamar cuidar dele, como pessoa, como obreiro, como ministro, e da doutrina. Não podia abrir mão. Se ele valorizava a sua vida, valoriza também a doutrina, porque está no mesmo nível que você precisa cuidar. Continue nesses deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo, como aos que te ouvem. Obreiros, tudo que falamos no altar, ou em qualquer roda de conversa, tem eco na eternidade. Tudo o que nós fazemos, seja falar, pregar, ensinar verdades, são deveres, não é direito. Não é direito do pastor Leandro estar aqui, mas é um dever imposto por Deus. Todos nós, obreiros que aqui estamos, precisamos entender, nós temos o dever de cuidar de nós, cuidar da doutrina, porque fazendo assim salvaremos a nós e quem nos ouve. Porque das nossas palavras, muitos estão sendo edificados, ou se não estivermos pregando a verdade, para onde irão? A responsabilidade é muito grande para os obreiros. E após tudo que nós estudamos e ouvimos aqui, os acontecimentos que vivenciamos nesta pós-modernidade que vivemos, nós chegamos a uma só conclusão: a doutrina, as doutrinas bíblicas, elas não estão sendo ensinadas e aplicadas como deveria ser. E esta responsabilidade é nossa, nós obreiros. Nós precisamos ser fiéis à palavra do Senhor, porque somos agentes de Deus para este tempo. E nós vemos, basta analisar muitas coisas que vemos por aí, que muitos líderes cristãos abandonaram a sã doutrina, que há tanto tempo nós ouvimos, pregamos e defendemos. Mas parece que se for o fulano de tal, que é conhecido na internet, conhecido na televisão, ele parece que tem direito de deturpar a sã doutrina. Ninguém tem direito. E não temos o dever de ouvir estes, nem que seja o irmão mais simples da igreja. Mas se ele pregar a verdade, é ele que nós temos que ouvir. Não é milhares de seguidores que vão levar nós a ouvir as doutrinas do engano, os maus ensinamentos, muitas práticas seculares invadiram a igreja, invadiram o púlpito, invadiram os nossos lares. Analise o teu lar, a tua casa, a tua família, como era no passado, como é hoje, como os cultos eram no passado, como são hoje, como a igreja agia no passado e como age hoje. Estas práticas seculares precisam ser evitadas a todo custo, porque estamos vivendo últimos dias. Esta geração corrompeu o evangelho, mas ainda existem pessoas que creem na palavra de Deus.
Como Deus disse a Elias, ainda há 7.000 que não se corromperam. Ainda há uma igreja invisível no mundo, fiel às doutrinas da palavra de Deus. E práticas seculares é tudo aquilo que pertence ao mundo, que não faz parte daquilo que é sagrado, mas é profano. E muitas vezes aceitamos porque é bonito, porque nos traz alegria momentânea, mas é profano, e o que é profano, Deus rejeita, e nós devemos rejeitar da mesma forma. Muitas vezes a corrupção na igreja, e nós somos humanos, nós corremos atrás de posição, de cargos, de oportunidades, e às vezes não observamos que está contra os bons princípios que deveríamos seguir. Quando lemos a palavra de Deus, somos confrontados com estas formas de agir. Como estamos tratando as coisas de Deus? Com reverência? Com respeito? Nós estamos com tanta dificuldade que nós não ensinamos os nossos filhos a respeitar Deus e a sua palavra como nós fomos ensinados. Precisamos pregar doutrina dentro da nossa casa. Para os irmãos terem uma ideia, a salvação, para muitos, se tornou fácil. Como era difícil ser crente no passado. Hoje é fácil. Não há mais a necessidade de se arrepender em muitas coisas. Não preciso me arrepender, isso é vergonhoso. Se eu falar, talvez vai me causar dano para mim, para minha família, para mais alguém. Se não se arrepende, não há regeneração, porque não há transformação de vida. Se tornou fácil porque não há renúncia de mais nada. Renunciar? Não, então eu vou ficar na minha posição. Eu sou bom, eu sou correto nos meus negócios. Eu tenho meu momento com o papai lá de cima. Mas a vida continua da mesma forma. Salvação é transformação de vidas, é mudar todas as coisas. Há poucos dias um irmão se converteu e veio das religiões, e ele me disse, aquilo que eu ganhei com os trabalhos que eu fazia, eu devolvi tudo. Eu não quero mais nada, eu estou sofrendo. Estou precisando de ajuda. Mas se veio do diabo, que volte para o diabo. Eu não quero mais isso. Será que teríamos coragem para agir desta forma hoje? Queridos irmãos, nós não podemos nos conformar com este mundo. Nós estamos aqui de passagem. Para o lugar onde vamos, precisamos agir conforme a palavra de Deus aqui, para que na eternidade nós possamos desfrutar daquilo que Deus preparou para nós. Por isso, não aceite o que não é doutrina bíblica, o que não é palavra de Deus, fábulas profanas. Seja prudente ao falar, ao ouvir, e conheça o conteúdo bíblico. Leia a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, busque conhecimento, busque o poder de Deus na tua vida, a revelação divina da palavra de Deus, para que a tua salvação seja real, para que você sinta que você está a salvo diante da presença de Deus. Não negocie
Não abra concessões para o inimigo. Às vezes nós abrimos certas concessões. É um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E nós vamos adequando a nossa vida cristã a algumas coisinhas que a própria Bíblia não nos permite. Que Deus, através do seu Espírito, nos avisa. Mas de repente nós acostumamos com as concessões. Daí fica normal muitas coisas. Geralmente nos cultos de Santa Ceia nós falamos: não toca no pão e no cálice se você não está bem com Deus, não está bem com o teu irmão. Se há alguma coisa que te impede de ter comunhão com Deus. Antigamente, quando se falava isso, a igreja se movimentava, se procurava aquele com quem talvez eu disse algo que não condiz com a minha vida espiritual. Às vezes nem havia nada, mas para descargo de consciência se procuravam uns aos outros. Hoje cada um mais no seu pedestal. O orgulho não permite que eu saia do meu lugar para pedir perdão, desculpa, ter com o meu irmão, para ter a consciência limpa de tocar no pão e no cálice e participar da ceia do Senhor. São concessões que nós abrimos mês após meses. E nós precisamos obedecer à palavra de Deus, não apenas como legalistas. O legalista é aquele que coa o mosquito e engole um camelo. Nós estávamos, certa ocasião, ouvindo alguém, a minha esposa sorriu porque alguém disse: as minhas filhas foram para o mundo, se desviaram, aprontaram tudo o que podiam, mas uma coisa que eu glorifico a Deus, elas não cortaram o cabelo. Então, tudo o resto pode, mas o legalista valorizou mais a aparência do que as ações. Concessões. Mas obedecer à palavra de Deus é não aceitar a violência, o engano, a mentira, o divórcio, inovações doutrinárias, os cultos sem reverência que exaltam mais o homem do que a Deus. Muitas coisas que nós vemos nos dias atuais. E estas coisas, esses modismos, eles não fazem parte da cultura cristã. Foram colocados ali, foram infiltrados devagarinho, como o pastor Argemiro conta do piano, né? O primeiro pastor pegou o piano de um lado, colocou para o outro, a igreja não gostou, mandaram o pastor embora. Mas o segundo foi devagarinho, tirando o piano. Em pouco tempo o piano estava lá na parede, ninguém notou, porque foi devagar. E nós vamos aceitando um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, e vai chegar o momento de prestarmos conta diante de Deus e não teremos argumentos para nos defender. Porque argumentos diante de Deus não servem. O que serve diante de Deus é uma vida de piedade e de fidelidade diante do Senhor. Como nós estamos reagindo a estas falsas doutrinas, as fábulas profanas? Temos coragem para botar tudo isso para fora, ou nós vamos continuar aceitando tudo aqui dentro e dentro do nosso coração? Nós precisamos voltar a ser aquela igreja poderosa,
cheia do Espírito Santo, que o diabo não tem espaço aqui dentro. Glória a Deus, de um crente sincero, bota todos os demônios para fora, e a igreja marcha triunfante, porque o Deus que nós servimos é maior do que qualquer vento de doutrina. Queridos, não se pode remover as marcas antigas que os nossos pais colocaram. Esta geração não tem direito de mexer nas marcas antigas. Os nossos pais, os nossos avós, os pastores antigos sofreram tanto para que o evangelho chegasse até nós. Simples. Os missionários vieram da Suécia pregando um evangelho simples. Jesus Cristo salva, cura os enfermos, batiza com o Espírito Santo e breve voltará. E nós hoje temos tanta teologia, tantos ensinamentos, para perdermos a salvação no final? Não, nós somos filhos, comprados e lavados pelo sangue do Cordeiro, e assim precisamos nos manter. Lembremos, obreiros, cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nestes deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo, como aqueles que te ouvem. A responsabilidade é nossa. Eu e você, juntos, nós vamos vencer qualquer vento de doutrina, e o nome do Senhor será exaltado. Amém? Que Deus abençoe a amada igreja, em nome de Jesus. Pastor Argemiro com a direção.